Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu hoje trago uma palavra que está em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. E essa palavra diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Possivelmente nestes 2 anos e meio que eu tenho todos os domingos compartilhado com vocês uma palavra, provavelmente o Senhor já tenha me entregue essa palavra para estudar 1 ou 2 vezes. Mas eu estava refletindo sobre essa palavra esta semana, até porque eu estou vivendo esta palavra. E eu não consigo deixar de ficar perplexa mesmo com a forma como Deus interage, a forma como Ele intervém nas nossas vidas. Uma vez a minha irmã me perguntou de onde é que vinham as palavras, onde é que vinha a fonte de inspiração para o estudo semanal, para eu trazer uma palavra no domingo. E eu disse a ela: olha, minha irmã, é o Senhor, é o próprio Deus quem me entrega os temas. Agora, a forma como Ele o faz, às vezes eu sou levada a estudar alguma coisa porque eu passei por determinada situação e vou buscar orientação na Bíblia, ou é porque eu estou passando por determinada situação. E outras vezes simplesmente o Senhor me entrega para eu estudar e eu não entendo, e lá na frente vou entender porque é o Senhor me preparando para algo que eu ainda vou viver. Então, a forma como o Senhor trabalha comigo é me dando autoridade através do testemunho de quem viveu, está vivendo ou vai viver a situação diretamente ligada à palavra que eu vou entregar. E eu tive esse entendimento há pouco tempo. Por mais óbvio que fosse que eu estava estudando sobre algo que passei ou por algo que eu estava passando, o entendimento de que era Deus trabalhando em mim, né? Porque eu percebo que primeiro Ele trabalha em mim, depois através de mim. Primeiro Ele trabalha em nós, depois através de nós. Por mais que eu fosse me apercebendo destas coincidências, né? Cristocidências, há pouco tempo que eu tive o real entendimento da forma como Deus tem agido. Mas voltando aqui à palavra de hoje, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É que nessa jornada pela vida, a nossa jornada cristã, ela é repleta de desafios e de tribulações que, por inúmeras vezes, acabam por nos levar à beira do desespero. Mas essa palavra de Deus que Ele deixou escrita através do apóstolo Paulo nessa segunda carta aos Coríntios, ela nos traz um refrigério muito grande para nossa alma, porque é como se fosse um lembrete valioso. É como se fosse um pop-up. Vocês sabem o que é um pop-up? Sabe quando vocês estão a ver algum vídeo no computador e ficam aparecendo aqueles alertas com mensagens? Essa palavra de Deus para minha vida é como se fosse um pop-up espiritual que está o tempo todo me lembrando que eu posso ficar atribulada, mas não angustiada, que eu posso ficar perplexa, mas não desanimada, que até posso ser perseguida, mas jamais vou ser desamparada, que posso ficar abatida, mas jamais serei destruída. E isso revigora as minhas forças. Isso
me faz forte em Deus quando estou fraca, humanamente falando. Porque todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis. Seja cristão, não seja cristão, todos nós passamos por momentos difíceis. E quando nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, estes momentos então tornam-se inevitáveis. Porque se a gente for ver bem, falando mesmo do próprio apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essas palavras, ele também passou por momentos terríveis. A partir do momento que ele decidiu negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Espiritualmente falando, nós declaramos guerra contra o maior opositor de Deus, que é o próprio Satanás. Em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, o apóstolo Paulo escreveu: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha própria nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. A gente pode ver nessa passagem que Paulo tinha provavelmente muito mais motivos do que eu e do que você para desanimar e desistir. Mas ele prosseguia para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, como ele escreveu em Filipenses 3,14. Algumas vezes nós passamos por situações, assim como o apóstolo Paulo, mas situações tão difíceis que a gente não consegue enxergar soluções. Situações em que a gente sente que todas as nossas energias são consumidas e a gente se sente fraquejado. A gente se sente sem forças para lutar. E aí a gente fica desesperado e choramos como crianças, totalmente incapacitados de reagir. Mas aí são nessas situações que nós precisamos nos lembrar da atitude que o nosso irmão Paulo teve quando passou pela situação igual. Porque Jesus lembrou o apóstolo Paulo, que deixou escrito para mim e para você, que quando estamos fracos, então somos fortes. E há 2 noites o Senhor me lembrou de 2 Coríntios 12:10. Eu me lembro de ter mandado uma mensagem e ter dito assim: sinto que fraquejei. E depois à noite, em vigília, em oração, eu li essa palavra: quando estou fraca, então estou forte. Isso porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos torna mais fortes. E então a cada manhã a gente acorda supostamente, inexplicavelmente revigorados. Por que eu digo supostamente? Inexplicavelmente. Porque na verdade tem uma explicação e está nesta palavra de 2 Coríntios 12:10. Porque quando estamos fracos, então somos fortes, porque o poder do próprio Deus vem sobre nós e se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nos torna mais fortes. Então não importa a grandeza do problema que a gente está passando diante da soberania de Deus. Não importa o tamanho do desespero que a gente fique diante da soberania de Deus. Não importa o tamanho do medo, não importa o tamanho do susto, não importa o mar de lágrimas
que a gente derrame feito crianças, mediante a soberania de Deus. Nós acabamos por ser vasos de barro, revelando o infinito poder do nosso oleiro que é Jesus. Não importa a grandeza do problema, não importa o quão fraco nos sentimos, não importa o quanto duvidamos da nossa capacidade, o quanto possamos duvidar muitas vezes até da nossa própria fé, até do nosso próprio posicionamento em Deus. Porque é nestes momentos que o Espírito Santo vem sobre nós. É nesses momentos de fraqueza que Ele vem com o poder de Deus e nos aperfeiçoa. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ainda escreveu na segunda carta a Coríntios que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E como vasos de barro, muitas vezes, mediante as aflições, nós quebramos, nós partimos. Para que venha as mãos do oleiro e nos refaça e resolva a nossa tribulação, resolva a nossa indignação, para que nos revigore quando estamos abatidos, para que nos reconstrua quando nos sentimos destruídos, para que a glória dele possa ser manifestada, a força dele possa ser manifestada através da nossa fraqueza. Sabe, irmãos, lendo esses versículos, nós vimos alguns aspectos que diferenciam quem anda no caminho, que é Cristo. Quando estamos no caminho e quando não estamos no caminho. Lendo esses versículos, eu vejo que quando caminhamos com Cristo, nós passamos por necessidades, por situações extremamente difíceis, nos sentimos derrotados, nos sentimos desamparados, nos sentimos angustiados, atribulados, abatidos. Mas nós não perdemos a esperança, porque o Senhor nunca nos abandona. Quando nem nós acreditamos em nós, Ele vem e nos levanta e nos faz mais que vencedores. Nós aprendemos com estes versículos que se a gente estiver atribulados, o Senhor não vai nos deixar ficar angustiados. Talvez a gente fique atribulado com situações que vêm sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa saúde. Mas saiba que o Senhor caminha contigo. O Senhor está sempre do teu lado e Ele não te deixará desanimar. Sabe, se você se sente perseguido, não tenha medo, porque o próprio Deus é a sua justiça e Ele jamais vai te deixar desamparado. Se você chegar a se sentir abatido e completamente derrotado, até mesmo espiritualmente, sem forças de se levantar para lutar, saiba que o nosso Pai Todo-Poderoso, ainda que você esteja caído, Ele vai te cobrir com as asas dele. Ele não te deixará ser destruído. Ele irá renovar as suas forças, irá te devolver o vigor. Saiba que Ele estará sempre pronto para te levantar. Mas enquanto você não tem forças, Ele vai te proteger. Eu sei porque eu sinto a proteção dele na minha vida. Eu falo de algo que eu estou vivendo. Não se espante com as tribulações que te confrontam.
Jesus nos deixou avisado que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se tem alguém em quem nós podemos confiar, é nele. Então, nos momentos de dificuldade, em que você possa se sentir sobrecarregada ou sobrecarregado, acredite, irmãos, por menor que seja a tua fé, ela vai te capacitar em Jesus a enfrentar essas tribulações sem ceder à angústia. Você vai encontrar em Jesus a força e a esperança que somente a fé nele pode te proporcionar. Quando situações de confusão tentarem te abalar a tua confiança em Deus, busque ao Senhor. Busque a sua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, dobre os seus joelhos, ore ao Pai, ouça um louvor, medite sobre a palavra, abra a sua Bíblia. Você tem um manual. Eu te garanto que isso tudo vai te ajudar a manter o ânimo e a perseverar. Acredite que Deus está no controle, mesmo quando você está caído, mesmo quando você não compreende totalmente o que está acontecendo à sua volta. Mesmo quando a tribulação é tão grande que você chora desesperado como uma criança pequena. Se são adversidades, se são oposições. Irmão, acredite que você não está sozinho. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza. E Ele vai estar sempre presente em todo momento, em todo tempo de necessidade. Então, mesmo quando você se sentir enfraquecido pela vida, pelas circunstâncias, seja sustentado pelo amor de Deus, pela misericórdia dEle. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua jornada. Você jamais será destruído. Nós jamais seremos destruídos porque Deus, o próprio Deus é a nossa força. O próprio Deus é a nossa sustentação. A nossa fé, irmãos, é um farol de esperança. É um farol que nos guia através das tempestades da vida que são inevitáveis. Se são inevitáveis, as tempestades virão. Cabe a nós escolher se queremos passar tendo um farol como guia, ou se queremos andar à deriva. Quando nós nos sentimos atribulados, perplexos, perseguidos ou abatidos, que a gente possa se lembrar das palavras, dessas palavras de 2 Coríntios 4, e que possamos confiar que Deus está conosco, nos fortalecendo a cada manhã, e nos acompanhando a cada passo na nossa jornada. Querido e amado Pai, Pai de amor, Pai de cuidado, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer nesta manhã por nos lembrar, através da sua palavra, que, embora possamos estar enfrentando tribulações humanamente insuportáveis, ainda que humanamente insuportáveis, ainda que as nossas forças sejam escassas, a nossa fé em Ti irá sempre nos fortalecer. Nos ajuda, Senhor, a encontrar a cada manhã esta força que vem de Ti para enfrentar as dificuldades e a manter a nossa esperança sempre firmado na rocha que é Seu Filho Jesus Cristo. Que o Seu Espírito Santo possa nos visitar constantemente e nos lembrar, nos abanar e nos lembrar, Senhor, através da Tua palavra,
de que não estamos sozinhos. Que Ele possa caminhar do nosso lado, nos guiar como um farol de esperança e nos sustentar em todos os momentos. Nos lembrando que o Senhor nunca perde, por mais descontrolado que as coisas estejam, o Senhor nunca perde o controle de nada. Nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque em teus braços é o meu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era essa palavra que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Não é de todo, a minha intenção que vocês fiquem preocupados. Estou a passar aqui uma situação de enfermidade com meu marido, mas já está sendo medicado, já está em recuperação, tanto na parte física quanto na parte emocional e espiritual. Eu sei que não estamos sozinhos, sei que o Senhor tem nos guardado debaixo das suas asas, sei que tem ouvido as orações dos nossos irmãos. Só queria partilhar com vocês, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam de onde vem a nossa força. É importante que os irmãos saibam que também temos os nossos momentos de fraqueza, que não somos invencíveis, que somos fracos e imperfeitos, como cada um de vocês que nos ouve, e que só não sucumbimos porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Não somos nós que somos bons. Bons é aquele que vive em nós. É a rocha em que estamos firmados. E eu queria mesmo partilhar com vocês essa palavra de encorajamento. Porque me encorajou, me encoraja, e creio que vai alcançar pessoas que também estejam passando por momentos de tribulação e que precisam se sentir fortalecidos e encorajados pela palavra de Deus. Amém? Eu fico por aqui hoje. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.